bom? Pastor, qual o título da mensagem? Braços levantados, vitória garantida. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre Moisés. Quem nunca ouviu falar de Moisés? Moisés, grande homem de Deus, e em determinado momento da vida de Moisés, você vai observar que ele teve que ir em direção a uma batalha. E diz a palavra de Deus que no livro de Êxodo, capítulo 17, abra aí por favor, Êxodo 17, versículo 8. Encontrou? Vamos localizar aqui. 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Veio Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Queridos, olha o texto aqui, o que fala acerca desse momento. Olha que situação. A vida do ser humano, a vida do homem de Deus, ela é feita de momentos. E nós passamos por dificuldades, por adversidades, por situações difíceis. Quem nunca passou por problemas? Interessante que, diante dessa situação, Moisés no monte com Arão e com Hur, ele com um bordão na mão, o cajado, né, que era o símbolo da autoridade. E quando ele erguia as mãos, Israel vencia. Quando ele baixava as mãos, Israel perdia. Aqui você observa, à luz da Bíblia, à luz da palavra, exatamente isso. Que no versículo seguinte, versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele não se assentou. Arão e Hur, e ela nela se assentou, perdão. E diz aqui, na continuação, e a puseram por baixo dele, e ele se assentou. Arão e Hur sustentava-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Interessante aqui. Essas batalhas que todos nós enfrentamos, né? Dificuldades que todos nós temos na nossa vida. Algumas pessoas, elas estão hoje vivendo momentos assim. E olhando essa situação de Moisés, o erguer as mãos, o que significa? O que significa manter as mãos levantadas? Por que Moisés teve que ficar com as mãos levantadas para alcançar a vitória? Por que Moisés ele teve que ficar ali com a mão erguida para vencer? Por que Israel perdia? Por que Israel não conquistava quando Moisés baixava as mãos? Interessante isso aqui, né? Qual é a resposta que eu tenho? Esse ato de Moisés, gente, essa atitude de Moisés, estendendo as mãos para Deus, devia ensinar Israel que enquanto pusermos em Deus a nossa confiança, temos vitória.
Erguei as mãos. Erguer as mãos significa, sabe, é dele que vem a nossa vitória. A nossa vitória não vem de nós mesmos. Poderia Israel ter até capacidade bélica. Poderia Israel ter até condição, sabe, estratégica. Soldados valentes, homens capazes para vencer. Mas ele baixava as mãos, o povo perdia. Levantava as mãos, o povo vencia. Isso quer dizer que não é na força do nosso braço. É no poder de Deus. É na unção de Deus. Talvez você agora já passou por situações que tinha tudo para dar certo, mas começou a dar errado. Por quê? Porque talvez você foi na sua capacidade. Eu vou deixar aqui esse texto marcado. Eu vou aqui em Jeremias. Dá uma olhadinha. Estou com a Bíblia aqui. E aqui em Jeremias 17. Dá uma localizada aí, por favor. Jeremias capítulo 17. Olha o que diz o texto. Preste bem atenção. O versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Interessante. Quando nós estamos confiando ou confiados nele, em Deus, nós vencemos. A nossa confiança não pode estar atrelada a homens. A nossa confiança não pode estar atrelada a pessoas, a ministério, a igreja, a pastor, a bispo, a apóstolo, missionário. A nossa confiança tem que estar em Deus. Lógico. A palavra nos ensina, segundo Crônicas 20:20, que em Deus estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, eles como modelo. Mas a nossa confiança está no Senhor, através deles, através da igreja, através do ministério. Sabe, interessante aqui, no versículo, é o versículo 9, eu vou pular o 8. Olha o que diz o 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E sabe que muitas das vezes nós somos enganados pelo nosso coração. Como assim, pastor? Coração engana, engana. Sabe? Eu senti no coração. Sabe, gente? Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Olha o coração aqui, corrupto, é enganoso. Quantas vezes o coração faz a gente tomar atitude errada? Na paixão, nas vontades, no achismo dos homens. Ah, eu achei, ah, eu pensei, ah, eu achava. Não, está errado. Nós temos que fazer o oposto. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus. Não siga o seu coração. Siga Deus. E todas as vezes, que nós somos levados pelo nosso coração, na maioria das vezes nos complicamos. Por que é coração, gente? Vamos entender. Coração não é esse músculo que bate aqui no peito, não. Isso aqui é um músculo de carne, vai se decompor, vai acabar parando uma hora. Mas o coração, sentimento, vontade, desejo, razão, pensamento. Esse coração é o centro da vontade do ser humano. Coração é o centro. E nós temos que colocar nosso coração em Deus. Quando nós colocamos nosso coração no Senhor, aí sim. Olha o que diz aqui na continuação. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o fruto do seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós temos que entender que as nossas atitudes serão recompensadas segundo o que fizermos. O Gálatas fala isso. O que o homem semear, isso também ele se fará. Então, tudo é reflexo do que plantamos. E Moisés estava ali estendendo as mãos para o Senhor, e ele estava vencendo, estava conquistando, estava tendo vitória. Se você tirar as suas mãos,
Se você tirar, como disse Davi, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se desviarmos nosso pensamento, nossas mãos, nossos olhos do Senhor, nós vamos fadar o fracasso. Vamos fadar a derrota. Nós temos que olhar e colocar o nosso coração em Deus, a nossa confiança em Deus. Do contrário, é vitória, meu irmão, perdida. A vitória tinha tudo para chegar até você. De repente se perdeu. A bênção se perdeu. Confiança em Deus era o que acontecia com Moisés quando Moisés elevava as suas mãos para o Senhor. Ele tinha que permanecer com as mãos levantadas durante todo o tempo da guerra. Não é só um momento, tem gente que levanta as mãos, eleva os olhos para o Senhor, só quando tudo está bem, de repente mesmo, aliás, quando tudo está mal, na hora da dificuldade. Quando as coisas melhoram, ela para de olhar para Deus. Eu queria que você voltasse aqui para o texto. Olha aqui. Aqui o versículo Êxodo, tá? Nós estávamos lendo agora há pouco. Volta para a mesma passagem. Mesma passagem. Olha o que diz aqui. A palavra do Senhor. O versículo 12. Vamos ler o versículo 12? Talvez você está nesse momento agora, sabe, enfraquecendo, né? As suas mãos estão baixando. Êxodo 17, versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Tem hora que pesa. Fica com a mão levantada um tempo. Você consegue. Aí chega uma hora que pesa. E diz aqui, olha, versículo 12. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ele. Ficou sentado. E Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Tem hora que a gente sozinho não consegue. Por isso que é bom, né, pessoas que estão dispostas a estar contigo. Dizendo, falando, estou aqui. Diz a palavra, é bom ser em dois. Um cai e outro levanta. Olha que coisa interessante. Concordância. A Bíblia fala que tinha dois em dois que saíam seguindo o ídolo do Senhor Jesus. Então, uma batalha, gente, nem sempre a gente tem condição, às vezes, de lutar sozinho. Aí diz aqui, no versículo de número 13, e assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Por quê? Porque tinha lá Moisés com as mãos levantadas, Arão de um lado, Ur de outro, 3, segurando as mãos para que Moisés não desfalecesse. Talvez você está aí sozinha, você está aí sozinho, numa batalha tremenda, uma batalha árdua, mas eu estou aqui dizendo, levanta as mãos, fica firme, estou orando por você, Deus é contigo, e Deus usa pessoas toda hora, para levantar a sua moral, sua autoestima, e às vezes fazer palavras para você, que às vezes você até, puxa, eu não queria ouvir isso. Eu queria que o pastor falasse outra coisa. Mas eu não estou aqui para falar o que vai te agradar, mas o que você precisa para vencer. E sabe, o versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro. Relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Pode escrever. Deus vai arrancar, ele vai riscar. Amaleque hoje, ele representa quem? O problema, o adversário, a situação difícil que você está vivendo. Sabe esse momento dramático? Você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução. Amaleque, essa causa, essa adversidade, essa situação difícil que você está vivendo. Amaleque hoje é o pior momento que você está enfrentando. Amaleque hoje, sabe, gente, essa aflição, essa angústia no teu peito. Amaleque hoje representa a tua adversidade. E Deus está dizendo, eu vou riscar, sabe?
Deus quer apagar. Ele quer tirar da tua história esse momento difícil que você está vivendo. Deus quer remover esse momento delicado. Não é fácil, eu sei, porque eu também passo por momentos assim. E olha o que diz aqui no versículo 15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Levante um altar no seu coração hoje. Que altar é esse? Altar é lugar de sacrifício, gente. Lugar de reconhecer a soberania e a grandeza de Deus. É lugar de dedicar. É lugar de agradecer. O Senhor é minha bandeira. Percebe aqui que Israel estava para travar essa grande batalha. Amaleque era um grande rei. Amaleque, ele tinha seus guerreiros numerosíssimos. Amaleque, ele tinha ali tudo para vencer a batalha. Só que tem um detalhe, ele não tinha Deus ao seu favor. Mas Moisés tinha. Israel tinha. E eles subiram contra Moisés, só que Moisés com as mãos erguidas ao Senhor. Eles venceram. Sabe o que significa? Talvez você hoje está aí com as mãos baixas. Sabe? Sabe o que é levantar as mãos? É dizer: Senhor, é só o Senhor no controle agora. É só o Senhor agora. Tem aqui um versículo, até preparei aqui, para mostrar para o Senhor, para a senhora. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Estou com a Bíblia online, pesquisando aqui. E olha, eu quero mostrar para você que levantar as mãos é sinal de louvor a Deus. É, gente. Quando nós levantamos as mãos, estamos glorificando. Olha o que diz aqui. Olha o que a palavra no Salmo 134, versículo 2 diz: levante as mãos na direção do santuário e digam ao Senhor. Mas dizer o quê? Dá uma olhadinha, Salmo 134, o versículo 2. 134, versículo 2. Vamos ler aqui, na sequência, o que ele diz. Ele diz, na continuação, ele diz aqui, ó: erguei as mãos para o santuário e benzei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que maravilha, hein? Oh, glória. Aí ele diz aqui, Salmo 49, Isaías 49, 16. Tem Bíblia? Olha o que diz aqui. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Tu levanta as mãos para o Senhor, mas o Senhor te tem nas mãos também. Que maravilha, hein? Tu levanta as mãos para Ele, mas Ele também te tem gravado nas mãos. Eu lembrei agora, né? Minha mãe, ela era garoto, ela mandava comprar as coisas no mercadinho. Minha avó também, menino, vai ali no mercado. Aí eu ia, Mara, eu esquecia. Aí eu mandava ela escrever na minha mão, para lembrar. Para lembrar, né? Cabecinha, né? Cabeça oca. Aí esses dias, minha esposa pediu para minha filha, né, a Jennifer, ela ir comprar umas coisas também, aconteceu a mesma coisa. Ela esqueceu, aí comprou um item e faltou outro. Aí minha esposa, meu Deus do céu, que cabeça é essa? Mas faz parte, eu já passei por isso. E sabe, pastor, Deus vai esquecer de mim? Não. Aí sabe, naquela linguagem humana, Deus está dizendo: olha, eu escrevi você nas minhas mãos. Você está gravado na minha mão. Em outras palavras, eu não vou esquecer de você, não. Você está gravado nas minhas mãos. Que maravilha, hein? Meu Deus do céu, isso é forte. Pastor, onde é que está isso? Isaías 49, 16. Veja se não está na sua Bíblia. Isaías 49, versículo 16. Pastor, Deus tem amnésia. Será que Deus esquece? Esquece não. Mas ele usa essa linguagem, tá? Sabe?
para exemplificar o quanto ele se importa com você. Aí ele diz aqui, olha, eis que nas palmas das minhas mãos te gravarei, os teus muros estão continuamente perante mim. Querido, Deus está dizendo, eu estou olhando para a sua proteção, para cuidar de você, para guardar você. Querido, é isso que Deus faz. Eu queria que você entendesse. A vitória, ela vai acontecer agora. Erga as mãos, levanta as suas mãos para o Senhor, reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandeza, reconheça que sozinho você não pode, que você não consegue. Algumas pessoas, elas já tentaram na força do seu braço, né? E parece que é uma coisa, por mais que você se esforce na força do seu braço, mas que quanto mais você se esforça, mais longe a bênção fica. Olha o que diz Jeremias 17, voltando. Jeremias 17, ele diz aqui o seguinte, ó. Olha que coisa. Pastor, qual o versículo? Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Aí ele diz, e faz da carne mortal o seu braço. Espera aí, não entendi não, pastor. Quer dizer que eu não posso confiar no homem não, né? Não é bem assim não. Maldito o homem que confia no homem. Aí ele diz aqui, ó, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui tem diretrizes. O homem que faz do homem, ele diz o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo, ele faz da carne mortal o seu braço. Em outras palavras, ele aparta o coração de Deus. Porque imagine se eu não confiar na capacidade do Amaro ali. Fica difícil. Imagine se eu não confiar no motorista do ônibus, que de vez em quando eu ando de ônibus. No maquinista do trem, do metrô. De avião. Gente, já viajou de avião? Eu já. Várias vezes. E gosto muito, por sinal. Agora imagina, Amaro, se tu não confia no piloto. Eu já passei algumas tempestades em voo, turbulência, e não foi fácil. Eu já fui navegar no mar e no rio também, no Amazonas, no Rio Negro, ali nos Solimões. Agora imagina se eu não confiasse no piloto ali, né? No timoneiro. E ali no Rio Amazonas teve uma tempestade. É como um mar o Rio Amazonas. Inclusive, o Rio Amazonas recebe iates, recebe navios gigantescos lá, que vem, né, atracar, vem fazer rota de turismo. E no meio do rio teve uma tempestade, uma pororoca se formou, um redemoinho, e quase que o barco vira. Mas o piloto habilidoso conseguiu nos tirar. Então não está falando disso, gente. Tem gente que pega essa passagem para dizer, olha, confia em ninguém não. Aí complica, irmão. Não é assim não que funciona não. Imagina o marido não confiar na esposa. Aí vai complicar, a esposa não confia no marido. Aí está falando a pessoa exagerar, né? É aquela confiança demasiada, deixar... E ele está falando que desvia o coração do Senhor. Está escrito, gente. Não estou inventando nada não. Olha, que aparta o seu coração do Senhor. Você deixou de confiar em Deus para dedicar confiança em si mesma, em pessoas. Porque Deus dá indício, Deus dirige, não dirige? Ah, claro. Só que muitas das vezes, a gente, na teimosia, a gente aparta o coração dele para confiar em nós mesmos. Lembra de Lúcifer? Ele disse, subirei aos céus, né? E serei igual ao Altíssimo. Ele acreditava em si tanto, né? Que virou um orgulho, uma presunção, uma vaidade tão grande, que ele queria ser igual a Deus.
E até melhor do que Deus. Eu subirei acima, coloquei um trono acima do trono do Altíssimo. Espera aí, Satanás. Tá demais, viu? Querendo ser melhor do que Deus. Aí sabe o que o Senhor falou para Satanás? Tu descerás. Descerás. Meu irmão, quem se afasta de Deus só desce. Olha que coisa. Ele diz, subirei acima das estrelas. Meu Deus do céu. Subir acima das estrelas. Era o que Satanás queria. E quantas pessoas querem subir sem Deus, meu irmão? Ninguém consegue, não. Não dá para subir sem o Senhor. Subir na vida, subir no ministério. Olha o versículo aqui. É Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, o verso 12. Isso aqui é uma alusão a Lúcifer. É uma alusão a Satanás. E diz aqui, olha, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha para aí, amado. Olha para aí, povo de Deus. Não tem não, meu irmão. E sabe o que o Senhor diz? Olha o versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Aí diz, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, onde fitar-te dizer-te, este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisada de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo, e descendência de um maligno jamais será nomeada. Então, querido, Deus está dizendo que ele será precipitado por terra. Aqui perdeu a glória, perdeu, sabe, toda a sua majestade, porque o coração, né, confiou, se ensoberbeceu, e muitos estão assim, e deixando no coração entrar soberba, sabe, é a autossuficiência, depender de Deus, querido, todo o tempo. Infelizmente, muitas pessoas, né, querem seguir o seu próprio entendimento, se estribar na sua própria inteligência e capacidade. Levante os seus olhos para o Senhor. Opa, lembrei de Josafá. 2 Crônicas 20, versículo 12, se não falha a memória. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ali, ó. Nossos olhos estão postos lá no Senhor. Põe os seus olhos em Deus, não no homem. O homem falha, te decepciona. O homem, infelizmente, ele não vai conseguir te ajudar na hora que você mais precisa. O homem te decepciona. Mas quando nós fazemos como Josafá, olhamos para Deus, os olhos postos em ti. Aí sabe o que o Senhor diz para ele?
versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Aí então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dá ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Mandou agora todo, inclusive as crianças, todos, ouvirem a voz de Deus. E o Senhor diz assim, ó: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não foi isso que Josafá disse? Senhor, é muita, são muitos. A multidão, tenha medo da multidão. Não se assuste por causa dela, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa batalha que você está travando é de Deus, não é sua. Você só vai contemplar se você ver a continuação. O Senhor diz: você vai ver e não vai ter que pelejar não. Fique parado e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Deus vai livrar você. Deus vai livrar a senhora. Deus vai livrar o Senhor. Deus fará grandes livramentos à sua vida. Atenção, atenção. Homem de Deus, mulher de Deus, ser jovem, moço, ser criança, ser rapaz, não importa a sua idade. Talvez você está chorando, né? Tanta luta, tanta batalha. Mas no final, Deus vai te dar êxito. Deus vai fazer algo extraordinário. Como diz a palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Eu quero encerrar essa mensagem começando a recordar aqui o interessante, né? Se você vê, gente, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre esteve em parceria com o homem. O homem, ele sempre vencia quando Deus estava na frente. Quando Deus dirigia. Quando Deus direcionava. Mas quando o homem se afastava, o homem perdia, o homem falhava, fracassava. Temos que tomar o cuidado, deixar Deus nos dirigir. Isso na área física, financeira, espiritual, sentimental, conjugal, familiar, em todas as áreas. Sem Deus, não vamos ter êxito. Sem Deus, nós não vamos ter nenhuma vitória. Sem Deus, infelizmente, estamos fadados ao fracasso e à derrota. Faça como Moisés. Levante as suas mãos. Erga os seus olhos como Josafá. E a vitória vai chegar em o nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.